Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma matéria bastante recorrente no Enem nos vestibulares, que é a progressão aritmética. Lembrando que essa matéria já tem resumo disponível aqui no perfil do Instagram, então se você não segue, segue aqui Christian_GRO. E se você já segue, dá uma olhadinha lá naquele resumo, se puder imprime, deixa aberto aí na tela enquanto você acompanha esse vídeo, para que os dois materiais se complementem e você possa entender melhor a matéria. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então vamos lá, o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética, ou uma PA, é uma sequência de números da forma A igual a 1, A2, A3, até chegar no termo AN, de forma que cada termo dessa sequência é igual ao seu antecessor somado de uma razão que eu vou chamar de R. Então, a razão de uma PA, essa razão que é o fator através do qual um próximo termo da minha sequência surge, então se eu tinha, por exemplo, 1 e eu tenho uma PA com razão 2, o próximo termo vai ser 1 mais 2, 3. O próximo termo dessa sequência vai ser 3 mais 2, 5. O próximo termo vai ser 5 mais 2, 7. Basicamente é isso. Então, o próximo termo de uma PA é igual ao seu antecessor somado de uma certa razão R. Essa razão, então, ela pode ser calculada como sendo um certo valor, por exemplo, aqui o A2, subtraído do seu antecessor, aqui no nosso exemplo A1. Isso aqui me daria o mesmo resultado se eu subtraísse, por exemplo, o A3 do A2. Ou se eu, por algum motivo, subtraísse o A9 do A8, sempre subtraindo um termo do seu antecessor, eu obtenho essa razão. E um fator importante é que em uma PA, essa razão ela é constante. CTE aqui, o símbolo para constante. Então essa razão, independente se eu subtrair A2 de A1, A3 de A2, A9 de A8, AN por AN menos 1, essa razão é sempre constante, ela vai dar sempre o mesmo resultado. Alguns exemplos de PA então, vamos começar por essa B aqui. Isso aqui é uma certa PA, a sequência é 2, 4, 6, 8. Essa PA, então, a gente pode calcular a sua razão. É claro que olhando essa sequência aqui, a gente consegue facilmente imaginar qual que vai ser a razão. Os termos aqui estão sempre sendo somados de 2 em 2. 4 mais 2 vai dar 6, que mais 2 vai dar 8 e assim por diante. Mas eu posso usar essa formulinha aqui, que eu subtraio um termo pelo seu antecessor e obtenho a razão. Então vamos pegar aqui 4 menos 2, isso aqui vai me dar uma razão sendo 2. Vamos ver se essa razão ela é constante. 8 menos 6 vai me dar 2 também. Então essa sequência de números ela é uma PA com razão igual a 2, e sendo uma PA, essa razão ela é constante. Existem alguns exemplos em que não é tão trivial a gente imaginar essa razão da sequência, especialmente quando a gente tem termos negativos. Então, um segundo exemplo, essa sequência aqui, menos 2, 3 e 8. Então, como que eu calculo a razão aqui? Então, é sempre um termo subtraído do seu antecessor. 3 menos, e aqui vem uma coisa que é um pega-ratão que acaba confundindo muitos alunos. A gente sempre tem esse menos aqui da fórmula, e se o termo for negativo, eu tenho que colocar mais um termo aqui, mais um menos aqui. Então, 3 menos, aqui ó, menos com menos vai me dar mais, então eu estou somando 3 mais 2. Isso aqui vai me dar 5. Vamos ver se essa razão está certa? Então agora eu vou subtrair o termo 8 pelo 3. 8 menos 3, 5. Razão constante, isso aqui é uma PA, então. Uma PA de razão 5. Então muito cuidado na hora de estar calculando a razão de uma PA. Caso o termo antecessor for negativo, então você tem que considerar que são dois sinais negativos, isso aqui vai se somar. Se fosse apenas o primeiro termo negativo, aqui menos 3, então não precisaria inverter o sinal. Vamos pensar numa sequência, então, vamos colocar o contrário dela aqui. 3 menos 2. Se eu fosse calcular a razão dessa sequência, seria menos 2, ou seja, um termo, menos o seu antecessor, que é 3. Menos 2 menos 3, olha só, eu estava devendo R$2 para uma pessoa, passei a dever mais R$3, então ainda estou devendo R$5 para a pessoa. Então, menos 5. Então, nesse caso, eu não precisaria inverter o sinal, porque o meu termo que vai ser subtraído ele é positivo. Mas, se o termo que vai ser subtraído ele é negativo, então eu tenho que fazer esse joguinho de sinais aqui, fazer o chuveirinho para que o resultado seja certo. Dando sequência aqui, então, às vezes é interessante, ou mesmo o exercício nos pede, que nós encontremos determinado termo da nossa PA. Então, por exemplo, determine qual que é o terceiro termo da sequência, o quinto termo da sequência, o centésimo termo da sequência, pode aparecer. E para a gente calcular esse termo geral, a gente vai usar essa seguinte equação aqui. A n, ou seja, o termo n que eu estou procurando, pode ser o A1, A3, A8, se eu quiser o primeiro, o terceiro ou o oitavo termo, vai ser igual a A1, que é o primeiro termo da minha sequência, mais n menos 1, então se eu quiser o centésimo termo, aqui é 100 menos 1, vai ficar 99. Se eu quisesse o quinto termo, é 5 menos 1.
ou seja, 4. Então esse fator aqui entre parênteses multiplicado pela razão. E essa razão nós vimos ali atrás como que calcula. Então vamos tentar calcular alguns termos dessa sequência que a gente viu lá atrás, menos 2, 3 e 8. Então a primeira coisa que me pede é que a gente calcule o meu quinto termo da sequência. Então vamos lá, A5 vai ser igual ao primeiro termo da sequência, que é menos 2, mais, abre parênteses, n, que é o que eu estou procurando, é o quinto termo, menos 1 vezes a razão. A razão dessa sequência a gente viu que é 5. Então, o meu A5 vai ser igual a menos 2, 5, menos 1, 4, vezes 5, 20. Então, mais 20. Menos 2 mais 20, 18. Então, o quinto termo da sequência é 18. É claro que eu poderia vir aqui, ó, 8 mais 5 me daria um próximo termo, que seria o 13. 13 mais 5 me daria o próximo termo, 18. Então, eu chegaria no mesmo resultado fazendo aqui na mão, somando a razão. O problema é que se o exercício me pedisse, por exemplo, o A20, o 20º termo, eu poderia, da mesma forma, continuar somando de forma a obter o 20º termo. Porém, vocês concordam comigo que isso ia levar mais tempo, ia dar mais trabalho. E como no Enem, nos vestibulares, a gente precisa de mais dinamismo nas questões, a gente tem pouco tempo para poder resolvê-las, essa fórmula do termo geral ela vai facilitar muito a nossa vida. Imagina ainda se te pedissem o 1000º termo, o 100º termo. Isso é impossível de ser feito na mão, pelo menos não com o tempo que a gente tem para executar na prova. Nesse caso, então, o A20 vai ser igual a A1. A1 aqui é o menos 2, mais n menos 1, n que eu estou querendo aqui o 20º termo, menos 1, vezes a minha razão da sequência, que é 5. Então, eu vou ter menos 2 mais 20 menos 1, 19 vezes 5. Isso aqui vai me dar, então, menos 2 mais 19 vezes 5. Então, a gente pode pensar que 19 vezes 10 é 190, só que como é por 5, é a metade de 190. Então, vai me dar aqui 95. Menos 2 mais 95, 93. Então, o 20º termo dessa sequência é 93. Por fim, uma última coisa que a gente precisa saber sobre as PAs é como calcula a soma dos n termos. Então, vamos pensar da seguinte forma. Você ganha uma mesada de uma forma que no primeiro mês você ganha R$2, no outro mês você vai ganhar R$4, no outro mês você vai ganhar R$6, no outro mês você vai ganhar R$8. Então, essa mesada está crescendo ao longo dos meses como uma PA de razão igual a R$2 nesse caso. Para mim calcular quando vai ser o montante que você vai receber se tiver guardado esse dinheiro ao longo do ano, então a gente vai usar essa fórmula aqui da soma dos n termos. Então essa fórmula aqui ela é usada para calcular qual vai ser o meu montante somando todos os termos da minha PA até o termo que eu estou querendo escolher. Então vamos supor que você quer saber quanto você vai ganhar, ou seja, a soma dos 12 meses recebendo a mesada nessa lógica aí de receber R$2 a mais a todo mês. Nessa fórmula você vê que então tem a sua sequência 2, 4, 6, 8, até chegar no termo de número 12. Porém, eu não sei qual que é o termo de número 12. E eu preciso desse termo de número 12 para poder calcular essa soma. Então, antes de eu calcular a soma dos n termos, eu vou calcular qual que é esse 12º termo. Para mim calcular qual que é esse 12º termo, eu recorro à equação do termo geral. Então, A1, que é igual a 2, mais n menos 1, n é 12 menos 1, vezes a razão aqui, que é 2. Então, vai ser 2 mais 12 menos 1, vai me dar 11 vezes 2, 22. Ou seja, eu vou ganhar no último mês, R$24. Portanto, vamos calcular qual vai ser o montante que eu vou obter no final do ano. Então, a soma desses 12 meses recebendo mesada nessa sequência vai ser igual ao n, que é o número de meses, no caso 12, vezes o A1, que é o primeiro termo, no primeiro mês eu recebo R$2, mais o AN, que é 24, dividido por 2. 12 dividido por 2 é 6, sobra 2 mais 24. Isso aqui é 6 vezes 26. Isso aqui vai me dar então um total de R$156. Com esse resultado aqui você já consegue comer um lanche no final do ano, né? Comprar um panetone de Natal. Bom pessoal, então os pontos principais de uma PA são esses que nós vimos aqui no vídeo. Ainda tem um outro tipo de sequência que é a chamada PG. A PG, ao invés do próximo termo ser a soma do termo antecessor com uma certa razão, ele é igual ao termo antecessor multiplicado por uma certa razão.
Dessa forma, então, a gente tem que uma PG cresce bem mais do que uma PA. A gente vai ver mais sobre a PG no próximo vídeo aqui do IGTV na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu coraçãozinho aqui embaixo, compartilhar com seus amigos que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo. Lembrando que tem resumo dessa matéria aqui no perfil, então acessa lá, imprime, comenta, salva para poder ver depois, que esses dois materiais juntos vão ajudar você a entender de fato o que é uma progressão aritmética e como isso se aplica nos exercícios do vestibular. Lembrando também que toda terça tem resumo novo aqui no perfil e toda quinta-feira tem vídeo novo ao meio-dia no YouTube e à noite no Instagram. Um abraço a todos vocês e bons estudos!